Então, agora que tá gravando, boa tarde, galera. Boa tarde para quem está aqui com a gente ao vivo e para quem vai estar assistindo essa gravação depois. Hoje a gente vai falar um pouquinho de handstand. Nós estamos tentando trazer algumas aulas para vocês que sejam aulas meio na linha skill, algo que vocês possam aplicar no box, que vocês consigam colocar em grandes grupos, né? Nós temos naturalmente, né, um pouco mais de facilidade do personal ali, você consegue administrar o que você vai passar para a pessoa, de acordo com as dificuldades dela, e as aulas em grupo, elas são um grande desafio, né? A gente tem alunos de diferentes níveis, então a gente está trazendo algumas ideias para vocês do que vocês podem passar, como vocês podem fazer essas aulas. Qualquer dúvida, mandem aqui, pode levantar a mão, ligar o microfone, ou caso a gente esteja meio longe, pode mandar aqui no chat que a gente vai respondendo essas dúvidas. Beleza? Então, eu programei uma aula pensando nos 20 minutos. A gente vai começar a aula, a gente vai rodar ela mais ou menos aqui, eu vou explicando algumas coisas que eu faria, e daí depois a gente faz uma pausa aí, faz uma roda de conversa, tira as dúvidas de vocês sobre esses movimentos. Beleza? A aula, escolhi um tema mais focado em entrada de handstand, que a entrada talvez seja um dos pontos mais difíceis e um dos pontos mais gratificantes, né? Quando o aluno consegue fazer essa entrada, quando ele consegue virar na parede pela primeira vez, é um momento muito marcante, tanto da vida dele quanto da nossa, então é sempre um momento muito especial. Importante vocês lembrarem que eu, quando for passar essa aula, normalmente eu já teria passado uma aula anterior de headstand, eu já teria ensinado toda essa base de headstand para daí eu progredir para essa aula de entrada. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês o quadro que eu deixei anotadinho e a gente vai seguir a nossa aula. Então, coloquei aqui, ó, nossa aula de handstand, tem uma parte de mobilidade, uma parte de um arm-up, que eu coloquei um Tabata também para a gente ter um tempo, e eu coloquei 2 blocos. A ideia é a gente ter mais ou menos ali uns 10 minutinhos para cada bloco, 7 minutinhos para a gente rodar e conseguir praticar o nosso handstand. Bora lá? Então, a nossa mobilidade, programei essa mobilidade em grupo, então os alunos chegariam, a gente faria uma roda e a gente começaria ali a mobilizar punhos, ombros, torácica, para preparar para a nossa aula de handstand. E nesse momento eu ia conversando com eles, perguntando quem já entra no handstand, quem não entra, entendendo um pouquinho da realidade deles. Então, eu vou passar, demonstrar aqui com o Chan alguns exercícios que eu escolheria nesse momento, mas todo mundo ali junto, todo mundo compartilhando desse momento. Bora lá? Quer pegar um colchonete para você ajoelhar? Então, como a gente vai trabalhar handstand, começaria aí pelas movimentações de punho. Na base de 6 apoios, joelhos, pés e mãos, ele vai começar girando. Então, rotacionando lá o punho, gira, bem, passa por toda a base dos dedos, vai sentindo bem a palma da mão no chão. Agora para o outro lado. Isso. E daí, dependendo de como tivesse a minha aula, eu contaria, né? Contaria 1, 2, ou, dependendo do nível dos alunos, eu ia orientando assim como chama. Agora, vira as mãos lá para fora, dedos virados para fora, e vai soltar de um lado para o outro. Vai soltando lá, de um lado para o outro. Faria aí 8 a 10 repetições. Vira para dentro agora, chama. Mesma coisa, vai movimentando, vai tentando estender bem os cotovelos. Beleza. Agora você vai voltar com os dedos lá para frente e você vai elevar, tirando a palma da mão do chão e ficando só com o apoio dos dedos. Então, esses são exercícios bem legais para depois, quem quer desenvolver um controle mais fino de hold, então já vai trabalhando, muito bom. Aqui, se o aluno sentir muita dificuldade nessa movimentação, vocês podem fazer unilateral. Faz uma mão de cada vez. Sobe um, volta o outro. Beleza? Faria também umas 10 repetições. Agora a mesma movimentação com os dedos voltados para fora. Para fora, sobe e volta. Vai soltando bem. Então, a gente vai aquecendo bem os punhos. Aí, muito bom. Pode voltar, junta lá as mãos, gira elas.
Ótimo. Agora a gente vai começar a movimentar a torácica, vai apoiar as mãos de novo no chão e a gente vai fazer o cat camel lá. Solta bem as costas, olha lá para cima. 1, 2, cresce e empurra o chão. 3, 4, e solta. 5, 6, cresce. 7, 8, mais 8, solta. 1, 2 e cresce. 3, 4 e solta. 5, 6, cresce e fica. Vamos ficar 8 segundos, empurrando bem o chão, ativando bem o corpo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora você vai fazer a posição da prancha para mim. Vai só. Posição de prancha, ombro bem alinhado com a mão, sobe o bumbum e alonga lá em direção aos pés. Segura lá. 2 segundinhos e volta para a prancha. Vai lá. 1, 2 e volta para a prancha. 3, 4, alonga. 5, 6 e volta. 7, 8 e alonga. 1, 2 e volta. 3, 4. Muito bom, descansa. Então, aqui, se eu tô com um grupo maior, eu já poderia colocar ali a informação deles se ajudarem, deles colocarem pressão um no outro, posso ir dando esse estímulo, daí vai depender um pouquinho da realidade de vocês, dos alunos de vocês, do que vocês já passaram antes disso. Beleza? Então, faria uma mobilidade mais geral, dependendo se eu tivesse mais tempo na aula, dependendo do workout, gira braço, gira, aquece bem, mas uma coisa mais dinâmica. Depois disso, programei um Tabata, que vai ser o nosso aquecimento. Então, nós vamos ter 4 movimentos dentro desse Tabata. Primeiro movimento, prancha. E daí, nessa prancha, eu vou pedir para eles buscarem as ativações já mais próximas do que eu quero trabalhar no handstand. Então, uma prancha mais ginástica, mostra lá, começa na posição de 6 apoios, cresce bem as costas, aperta bem o bumbum, estende um joelho, estende o outro e segura. Vou segurar 20 segundinhos aqui, sempre mantendo as costas mais altas do que a linha do quadril. Tenta não deixar o quadril muito alto. Nosso segundo movimento, vou pegar uma linha aqui. Ele vai sentar. Vai sentar lá, segurar a anilha de cima da cabeça e vai fazer só a movimentação de shrug, só empurrando e crescendo. Eu vou falar, esconde bem as orelhas. Então, cresce o mais alto possível. Tenta levar essa anilha lá no teto. Nosso terceiro movimento de inchworm. Então, vou fazer um movimento já colocando mais a mão no chão, já tentando colocar mais peso nela. Ele vai começar lá em pé, desce até a posição da prancha, pode deitar tudo, empurra e volta. E fica em pé de novo. E daí, se o aluno é mais iniciante, ainda não tem essa força, posso pedir para ele chegar só na posição da prancha e retornar. E o nosso último movimento, já estou buscando um aquecimento mais específico para o aluno entender esse lançamento da perna, que é que a gente vai precisar quando a gente for falar da entrada do handstand. Então, ele vai deitar de barriga para baixo. Pode apoiar a mão aqui para baixo, Chan. Isso. E ele vai elevar uma perna de cada vez. Então, ó, subiu direita, esquerda, direita, esquerda. Daí que é importante que ele mantenha os joelhos bem estendidos, pontinha do pé e ative bem glúteo, para que esse chute não seja um chute com a perna flexionada e mole, relaxado. Eu quero um chute bem ativo. Então, nesse bloco da nossa aula, a gente giraria com um Tabata. Então, eu soltaria lá a música, ou eu soltaria no relógio, 20 segundos fazendo exercício, 10 segundinhos descansando. E daí, durante esse período, eu consigo ter ali algumas orientações básicas. Esse é um bloco que eu rodaria com todo mundo fazendo o mesmo movimento, porque daí eu consigo ir dando informações verbais. Então, todo mundo tá na prancha, eu consigo ir falando, né? Empurra mais o chão, ativa mais o core, abaixa mais o bumbum,
E daí eles vão se organizando. Ou, dependendo do número de alunos que você tiver, você pode dividir eles nas estações e você consegue dar uma atenção específica naquele movimento que você acha que vai ser mais importante para a aula que você programou seguinte. Beleza? Então, aqui, nessa parte de mobilidade, o warm-up, a gente não usaria mais do que aí 8 minutinhos, 10 minutos. Eu pensei, né, no skill fora desse warm-up. Então, essa mobilidade, esse warm-up já seria a mobilidade warm-up que teria na aula normalmente. Depois eu teria 15 minutos aí de skill para trabalhar o handstand. Então, a gente iria, depois dessa parte de warm-up, rodaria lá os 4 movimentos, a gente começa os nossos blocos técnicos principais. Então, com eles, eu queria trazer algumas ideias para vocês. Fugirem, né, da mesma base, das mesmas coisas. Tem muitos exercícios de deslocamento que a gente usa dentro da ginástica artística, que eles são muito legais de trazer para o CrossFit. Eu já fiz várias aulas de handstand que o aquecimento era só isso, né? Na ginástica, a gente normalmente dá o nome dos bichinhos, né, para a criança decorar um pouco melhor. Então, já fiz várias aulas em que o aquecimento inteiro ele era com os bichos ali, a galera se divertia, ria, é um pouquinho pesado. Então, para esse bloco, o que eu ia precisar? Uma parede, vou fazer alguns exercícios de alinhamento buscando a parede. E eu demarquei aqui no chão, vocês vão ver, eu demarquei 5 metros de um cone até o outro. Mas pode ser até mais, pode ser 10 metros, pode ser 7,5 metros. Aqui eu deixei 5 mais para a gente conseguir visualizar como rodaria essa aula. Beleza? Esse primeiro bloco, a gente vai trabalhar com 3 movimentos. A gente vai começar com os alinhamentos lá na parede. Então, vamos lá pertinho da parede. Então, o chão vai deitar lá e a gente vai tentar desenhar uma posição de handstand encostadinho com o corpo quase todo na parede. Se vocês lembram, se vocês viram lá a parte de os blocos de handstand, vocês vão entender as informações. Então, primeira coisa, mãos fechadas lá na largura dos ombros, e eu vou empurrar bastante a parede, como se eu quisesse derrubar a parede mesmo, escondendo as minhas orelhas. Segunda coisa, eu vou fazer aquela força que a gente chama de fechar o peito, que é uma força de ativação de musculatura de core muito profunda. Então, para isso acontecer, vai aparecer essa bolinha nas costas. Mas eu não posso deixar que o quadril eleve junto, então eu vou deslocar os ossinhos do quadril lá para baixo e a bolinha ela fica bem nas costas. Pontinha do pé, o pé pode sair levemente do chão e a gente ficaria aqui 10 segundinhos. Esses exercícios que a gente faz força no corpo inteiro, eles são bem desafiadores e pesados. Então, se os alunos estão conseguindo ficar os 10 segundos muito fácil, desconfie. Talvez eles não estejam fazendo as ativações que você precisa. E daí aqui eu também poderia trabalhar em duplas, né? Então, coloco um dos alunos para empurrar, por exemplo, o pé, né? Eu gosto muito dessa ativação. Então, eu vou fazer força de empurrar o pé dele lá para frente, para ver se ele realmente está empurrando a parede, ou se ele está relaxando e soltando no meio. Então, nós faríamos 10 segundos nessa posição de barriga para baixo. Depois, vira de barriga para cima. Agora, de barriga para cima. As minhas ativações superiores, elas se mantêm as mesmas. Beleza? Vou empurrar a parede, vou tentar esconder a minha orelha. O que muda vai ser aqui bem no centro. Então, agora, quem vai sair do chão é o meu bumbum e a minha costela vai escorregar em direção ao meu quadril. Eu não posso deixar minhas costelas expandidas lá, tentando elevar o bumbum a qualquer custo. Eu busco o mesmo encaixe de fechar o peito, mas já tirando o bumbum do chão, para descansar. Essa ativação ela é muito importante, né? Esse encaixe de conexão lombopélvica é um dos mais difíceis do handstand, é um dos grandes desafios do handstand. Então, esses exercícios que mantêm o quadril fora do chão, mas com ativação e peito fechado, eles são muito desafiadores. Mesma coisa, eu poderia colocar os alunos ali empurrando levemente o pé só para tornar um pouquinho mais desafiador para o colega e eles terem um trabalho ali em dupla, que um faz, o outro descansa e eles vão revezando. Então, fiz 10 segundos de barriga para baixo,
10 segundos de barriga para cima, a gente vai trabalhar agora um deslocamento. Então, a gente vai lá para a nossa parte de 5 metros que eu reservei ali entre os cones. Primeiro deslocamento que a gente vai fazer, a gente só vai elevar a perna. É só isso que eu quero. A gente chama lá dentro da ginástica de aviãozinho. Então, ele só vai aprender a elevar a perna dele. Ele vai manter corpo estendido, braço lá em cima, conforme o tronco dele vai descendo, a perna dele vai subindo. Vai até o meio e volta. Dá um passo, faz com a outra perna. Braço lá em cima, vai até o meio, acha um ponto de equilíbrio e volta. Importante que o meu corpo precisa trabalhar como um bloco. Então, conforme o braço dele está descendo, a perna dele está subindo. Eu vou evitar quebrar no meio. Mostra um quebrando o quadril. Então, evitar ficar nessa posição de flexão. Aqui, já para eu ir ativando, principalmente aquele aluno que tem bastante medo de lançar a perna, que tem bastante medo de chutar para entrar no handstand. Então, a gente faria... Sim, Bruna, já vou terminar aqui a aula, daí a gente já fala sobre o wall walk, beleza? Então, eu faria ali uns 10 metros, 7 metros e meio, faria 2, 3 filas, depende da organização do box de vocês. Se vocês olharem, aqui é um box bem grande, tem essa área bem extensa. Então, eu conseguiria colocar 5 filas, todo mundo vai fazendo juntinho, com calma, ali desce controlado e volta. Beleza? Fechamos a nossa primeira rodada. A gente voltaria lá para a parede. Faria mais uma série de barriga para baixo, eu contaria os 10 segundos. 10 segundos, galera, bora. Vou fazer com chão para vocês verem. Bora lá? Vamos fazer uma rodada, vamos ensinar. Prepara lá, deitou de barriga para baixo. Abre bem os dedos, apoia a mão lá na parede. Empurra bem a parede, escondendo as orelhas. Tira a costela do chão, aperta o bumbum e fica. E 1, 2, vê se o colega tá firme. 3, 4, 5, 6, 7. Tira a costela. 8, 9, 10. Boa. Virou de barriga para cima. Abre bem os dedos, empurra a parede. Tira o bumbum do chão. E agora escorrega a costela. Estende bem as pernas. E fica. 1, 2, 3, 4, 5. Firme. 6, 7, 8, 9 e descansa. Troca o colega. Quem estava ajudando agora vai fazer. Quem estava fazendo vai ajudar. Beleza? Eu uso muito essa condução na aula, né? Falando, contando, dando as orientações verbais. Se necessário, né? Tem alunos que precisam mais do toque, eu vou até ele e auxilio ele. Se você tiver algum auxiliar também na sala, ajuda bastante com essas correções pequenas. Mais importante aqui é evitar que o aluno fique muito tempo numa posição desconectada, porque senão ele vai gravar essa posição desconectada. Então, na nossa segunda rodada, eu mudaria o exercício que ele fez de deslocamento. Então, o nosso primeiro exercício foi só o aviãozinho. Então, ele só subia a perna. Agora, eu vou pedir para ele colocar a mão no chão e fazer um chutinho bem curtinho. Na ginástica, a gente chama isso de coelho, né? Um coelho com uma perna só. Então, ele vai colocar a mão no chão, fazer um chute curto e volta. Fazer um chute curto e volta. Ele vai até o meio com a perna direita, depois ele troca e vai até o final com a perna esquerda. Beleza? Prepara lá. Braço lá, põe a mão e chuta. A mão e chuta. Mão no chão. Isso, a mão vai ficar, ó, próxima do chão o tempo inteiro. Próxima do chão. Apoia a mão, chuta. Vai com a mão para frente, chuta. Chuta. Chutinho curtinho, não precisa ser um chute tão alto. Sente a mão no chão, empurrando bem. Agora troca. Troca a perna. Devagarinho. Isso. Ótimo. O que vai acontecer aqui? Alguns alunos não vão ter tanta mobilidade e flexibilidade. Então, vocês podem pedir para eles flexionarem bem a perna da frente. Então, pode manter essa perna que está de base bem flexionada.
O importante é que meu braço esteja bem firme e que, ó, o chute comece, entendeu? Eu chuto para cima para daí eu pôr meu pé para frente. Eu chuto para cima para daí eu pôr meu pé para frente. Para já ir estimulando e eles percebendo que chutar a perna tá tudo bem, ninguém vai se matar, tá tudo ok. E cada vez chutando um pouco mais alto. Aqui é importante que vocês controlem os alunos avançados. Os alunos avançados, eles já vão começar a querer chutar muito alto. Então, a orientação que vocês dão é que esse pé que está no chão fique sempre perto do chão. Porque se esse pé não subir, consequentemente, ele não vai conseguir elevar tanto a perna que está lá em cima. Mesmo uma pessoa que tem muita flexibilidade, não vai conseguir elevar tanto a perna. Beleza? Fizemos a nossa segunda rodada. Daria alguns feedbacks, corrigiria, se necessário, faria mais uma vez aqui, porque esse já é um pouco mais desafiador, e a gente entraria na nossa terceira rodada. Mesma coisa, voltamos para a parede, construímos a linha, 10 segundos de barriga para baixo, 10 segundos de barriga para cima. E a gente vem para o deslocamento da terceira rodada. O que vai acontecer agora nesse deslocamento da terceira rodada? Quero estimular que eles chutem um pouquinho mais alto. Então, eu vou pedir para eles fazerem 2 movimentos com a direita, fazer um chutinho, trocar no ar, 2 movimentos com a esquerda, 2 com a direita, 2 com a esquerda, 2 com a direita, 2 com a esquerda. Xia vai demonstrar aqui, óbvio, se fosse numa aula minha, eu iria demonstrar, eu iria passar todas essas informações, mas Xia vai demonstrar, só para eu poder ir falando e para vocês observarem. Então, perdi o Xia, calma. Aí, foi lá, colocou a mão no chão, e ele vai fazer direita, direita, chutinho curtinho e troca no ar. Chuta, chuta e troca no ar. Então, ó, vocês estão vendo que ele está fazendo bem curtinho, o pé dele quase que nem sai do chão. Aqui, o maior objetivo é que a pessoa já tenha alguns segundinhos de contato com o peso do corpo dela sobre a mão. É bem sutil, é bem rapidinho. Ah, mas meu aluno ainda não consegue fazer essa troca. Tudo bem. Faz 2 com a direita, troca o pé no chão, 2 com a esquerda, 2 com a direita, 2 com a esquerda, mas vai estimulando que ele sinta um pouquinho mais do peso do corpo dele sobre as mãos. Então, esse é um bloco que eu faria bem dinâmico, todo mundo fazendo meio junto ali, se divertindo. Esses são exercícios que eu uso até para aquecer nas aulas de handstand walk. Beleza? Caso você tenha um box um pouquinho menor, faz uma fila, né? Vai um atrás do outro, daí só toma cuidado com as distâncias para eles não se chutarem. Beleza? Fechamos esse primeiro bloco, nós iríamos para o segundo bloco. O segundo bloco, separei 10 minutos aí para construir o kick-up, a entrada de handstand. Então, a gente fazer algumas das progressões que vocês viram dentro do Camp Online para que esses alunos cheguem na parada de mãos. Caso você tenha algum aluno que já é bem desenvolto, que já faça isso com uma certa habilidade, você vai orientar ele que esse é o momento em que ele vai se desafiar a tentar parar no hold, tentar achar um ponto de equilíbrio, que ele vai entender o controle do chute dele. Que o nosso hold, uma das partes principais do hold é você entender o quanto você precisa chutar para você chegar na linha e não passar dela, beleza? Então, esse nosso segundo bloco, a gente trabalharia perto da parede. E, ó, eu coloquei aqui na parede uma fita para que os meus alunos tenham a informação visual de onde eu quero que eles coloquem a mão. É bem comum que as pessoas, nas primeiras tentativas, coloquem a mão muito longe. E se o ombro dela passa muito para frente, ela não consegue segurar, porque é um ângulo muito desfavorável, a gravidade vai vencer. Então, ali eu já coloquei uma informação visual. Ai, caso você não tenha, né, uma fita, coloca uma anilha, uma presilha pequenininha, faz uma marquinha com giz não, né, porque depois dá uma trabalheira para limpar, mas coloca algum ponto de referência, dá essa distância. Então, ó, eu quero uma distância ali, um palmo da parede, porque nesse caso, se ele passar o ombro para frente, as costas vai apoiar na parede e ele vai evitar uma queda, até podendo bater a cabeça no chão. Beleza? Então, começaríamos com o nosso ABMED. Vocês lembram dessas progressões? Se eu falar de lá, longe da câmera, vocês conseguem escutar bem?
Alguém faz um joinha para mim, se sim ou se não. Ó, se eu falar daqui. Sim? Beleza. Então, vocês lembram das nossas orientações lá de como colocar esse abimete? Meu aluno vai começar deitado com a mão lá na parede. E ele vai posicionar o abimete mais ou menos ali ó, no joelho, coxa dele. Beleza? Ele levantou, apoia o joelho, que vai ficar atrás na hora do lançamento lá do abimete, e o joelho da frente ele vai passar. A gente vai começar paradinho assim, com o joelho no chão mesmo. Braço lá para cima, você vai descer o centro de gravidade, encostar a mão lá na fita, encostou a mão, chuta o pé, sem tirar o pé do chão. Isso, voltou. Faria umas 3 repetições, assim, bem tranquilas, só trabalhando o chute. Encostou a mão e levantou a perna. Voltou. Encostou a mão e levantou a perna. Voltou. Ótimo. Troca. Aqui eu teria dividido eles em duplinhas, né? Então teria a dupla A e a dupla B. Ele fez, agora ele vai descansar, entre a dupla dele, faz a mesma coisa. Numa segunda rodada, eu vou colocar um pequeno chutinho. Agora você vai chutar, tirando um pouquinho o seu pé do chão, mas bem pouquinho. Mesma movimentação, lá em cima, baixa bem, espera a mão chegar no chão para daí chutar. E voltou. Mais 2. Desce, desce, desce. Mão encostou no chão, chutou. Mais 1. Desce, desce, desce. Mão encostou no chão, chutou. Ótimo. E daí aqui, vai depender do nível, vai depender do tempo que você tem. Você pode repetir isso mais algumas rodadas, caso você sentir que é necessário. Handstand, ele é uma movimentação que tem muitas variações. Então, o mais difícil de você programar uma aula de handstand é que você tem que limitar algumas coisas que você vai fazer. Porque se você for querer passar por tudo, sua aula vai ter facilmente 1 hora e meia, 2. Então, você vai ter que escolher um caminho que você quer trilhar e você vai ter que escolher os pontos que você vai colocar para isso. Depois do chute curtinho, agora a gente vai fazer uma posição mais em L. Então, ele vai chegar e vai tentar subir um pouco mais a perna dele. Nesse momento, eu vou orientar que quem já está conseguindo fazer isso bem, comece em pé. Então, vai começar em pé atrás do abimete, vai descer o joelho próximo, não precisa encostar, e daí vai para a entrada. Importante que essa entrada sempre seja numa direção de baixar o centro de gravidade, nunca de cima para baixo, senão fica muito difícil de suportar e com grande chance eu vou flexionar os meus braços e acabar caindo. Então, os alunos que já desenvolveram isso bem, agora vão começar em pé. Vão começar lá em pé, atrás do abimete, braço lá em cima, deu passo, aproximou e fez uma posição de E. Então, o pé dele sobe um pouquinho mais uma vez. Desceu e chuta curtinho. Ótimo. Agora, quero que você tente encostar o pé na parede, mas o outro pé ainda não vai subir. A gente vai encostar só um dos pés na parede. Desceu e encostou. E voltou. Ótimo. Quando eu começo a subir um pouco mais, é bem importante que vocês reforcem alguns pontos. Então, o olhar tem que estar sempre em direção às mãos. Vou evitar de colocar o queixo lá no peito. Para isso, a fita ou algum objeto ali vai ajudar bastante, que o aluno mantenha o olhar fixo naquele ponto. Porque é natural nosso, de defesa do corpo, a gente querer se fechar. E isso dificulta muito que eu consiga lançar a perna. Então, mantenha o olhar em direção às mãos e vai chutando cada vez mais alto. Beleza? Trocaria, faria o segundo grupo também. Os alunos que conseguiram fazer essa movimentação, agora eles vão tentar encostar um pé na parede e juntar. Quem já tem uma entrada de handstand boa, que já faz handstand push-up, já está um pouco mais avançado, o desafio que eu vou dar para eles é que eles parem no handstand antes de chegar na parede. Então, para quem está começando ainda as primeiras inversões, eu vou permitir que o pé apoie e depois sobe a outra perna. Quem já está se desafiando, eu vou pedir, não, vocês eu não quero, só quero que vocês encostem na parede depois que os 2 pés juntarem. Então,
Então, primeiro o Xan vai demonstrar mais o iniciante, depois um pouquinho mais avançado. Beleza? Bora lá? Então, primeiro você vai encostar um pé lá na parede, depois que sentiu a parede, vai trazendo devagarinho a outra perna. Desceu, apoiou a mão e subiu. Volta controlado. Esse momento das primeiras entradas inteiras, provavelmente alguns alunos precisem de ajuda. Então, lembrem lá, no Camp Online também vocês têm um bloco de auxílio, né? De como auxiliar. Isso é muito importante que você se posicione num local estratégico, para que você também consiga auxiliar esse aluno da melhor forma possível. Então, deem prioridade para ficar do lado que a pessoa lança, né, a perna. Daí vocês vão conseguir sustentar essa perna. Apoia uma mão no ombro, uma mão na perna. Então, eu vou ajudar o Xan em um aqui para vocês verem. É a esquerda, né? Posso pior? Vai fazer. Não, mas ele vai fazer aquela. Tudo uma dessa. Tá, a gente vai ajudar uma de cada lado. Vou tentar colocar aqui, ó, para vocês verem. Ele lançou, posicionei uma mão no ombro e eu vou pegar essa perna que ele vai lançar para trás. E eu vou acompanhar ela o tempo inteiro. Então, desceu, mão no ombro para dar segurança e eu elevo a perna dele. Aqui pelo ombro, eu estou segurando mesmo, então eu estou segurando para cima. Eu não vou deixar a pessoa ceder. E a mão da perna, eu consigo levantar ela para ela ter a primeira vivência no handstand. Vou demonstrar para o outro lado. Eu fico de frente para vocês, que é um pouco mais fácil. Então, posicionar uma das minhas mãos lá no ombro dele e a outra mão na perna. Então, ele veio descendo, coloquei minha mão no ombro, peguei a perna dele, ó. Deu um puxão, chegou em cima, posso soltar ou posso continuar segurando o ombro, dependendo da pessoa, e volto bem devagarinho. Sempre que vocês forem fazer os auxílios de qualquer movimento ginástico, deem 100% de vocês para ajudar no começo, no meio e no fim do movimento. Então, só solta a pessoa depois que ela finalizar o movimento. Beleza? E daí aqui, quem já está mais avançado, eu falaria. Então, agora, Xan, você vai tentar juntar os dois pés antes de chegar na parede. Desceu, juntou e chegou na parede. Ótimo, perfeito. Conseguiu? Então, agora no próximo, eu quero que você junte os pés, pare 3 segundinhos para mim e depois encoste na parede. Então, eu já começo a dar um estímulo de hold para o meu aluno. E daí, aqui, nesse momento, eu vou fazer número de séries que eu tiver pronta, que eu conseguir atender aí nesse período. Então, se eu tiver um skill de 10 minutos, vou fazer 2 sériezinhas de cada e depois eu vou deixar mais uns 2, 3 minutinhos para eles tentarem as primeiras entradas ou para eu poder ajudar cada um a fazer a sua entrada. Mas essa fragmentação, esse fracionar do movimento, ele é muito importante para que o aluno vá entendendo que subir a perna está tudo bem, que eu não vou, né, me machucar, não vou morrer. A gente escolheu esse tema, né, de entrada de handstand, porque ele é um dos maiores desafios, né? Quem tem medo tem muito medo. E vocês precisam ir dando estímulos, vivências e dando oportunidade para que essa pessoa esteja um pouquinho mais de ponta cabeça, para que ela consiga ir diluindo esse medo e aos pouquinhos se sentindo mais confortável nessa posição invertida. Então, faria aqui mais algumas séries, deixaria eles tentando mais algumas vezes e finalizaria o meu skill. A gente partiria para o treino, para o ódio do dia do box. Fechamos a nossa aula técnica. Beleza? Mandem aqui dúvidas, eu vou fazer algumas considerações gerais sobre essa aula, tá? Primeiro, eu pensei nessa aula partindo da ideia de que eu faria, sei lá, umas 4, 5 aulas de handstand com os alunos. Então, handstand, ele é o que a gente tem mais variedade. A gente pode trabalhar headstand, a gente pode trabalhar handstand hold, a gente pode trabalhar handstand walk, a gente pode trabalhar infinitas piruetas,
tem muita coisa que dá para fazer no handstand. Então, eu pensei numa aula de base, mas ela não seria a minha primeira aula. Ela já seria a minha segunda aula, provavelmente terceira. Na primeira aula, eu passaria toda a base do headstand, parte de alinhamento corporal. Na segunda aula, focaria um pouco mais em alinhamento, em alguns exercícios invertidos na caixa, na parede, para que eles tivessem um apoio, para daí sim, na terceira aula, a gente começar a tentar essas entradas, sempre pensando numa entrada controlada e segura. Beleza? Então, aqui eu escolhi uma das aulas que eu faria num bloco de treinos aí de 4 ou 5 semanas. Tomem bastante cuidado quando a gente fala de handstand, né? Muitas pessoas ainda não estão preparadas para estar com o peso sobre os punhos, então você precisa fortalecer bem essa estrutura para que ela consiga receber. A maior parte dos exercícios que a gente fez no começo, principalmente os do primeiro bloco, eles não têm muita sobrecarga, a pessoa não está com o peso do corpo inteiro em cima das mãos. Então, são exercícios que a maior parte do seu grupo vai conseguir fazer com segurança. E daí, depois, ali no finalzinho, você pode ir dando desafios, né, específicos. Ah, você tem um aluno que já é muito avançado. Beleza, então ele vai tentar fazer fora da parede e parar 10 segundos. Você tem um aluno que é muito iniciante. Então, hoje, o objetivo dele é só tentar chegar no L e que essa perna encoste na parede. Essa é a tarefa dele hoje. E, aos pouquinhos, ele vai ganhando essa condição de fazer o movimento cada vez mais alto. Beleza? Dúvidas? Deixa eu ver o que tem aqui. Legal. Legal. Essa pergunta é muito legal. Eu já vou falar do walk ali, mas a Bruna colocou aqui que ela chegou um pouquinho atrasada e ela não sabe se eu já falei, mas se eu aconselharia ensinar na primeira aula a queda. Aprender a cair é fundamental, tá bom? Isso é muito importante. Vocês podem escolher várias estratégias de queda, vocês podem diluir elas nas aulas, né? A minha primeira aula seria de headstand. Para qualquer coisa que eu fosse fazer, a minha primeira aula seria de headstand. Porque se a pessoa entende alguns pontos específicos ali na base de 3 apoios, provavelmente ela vai conseguir ter um pouquinho mais de segurança quando a gente avançar para os movimentos posteriores. Então, minha primeira aula seria de base de headstand, minha segunda aula, provavelmente, alguns encaixes, alinhamento, entender quantos meus alunos têm força para suportar o peso do corpo deles. Uma terceira aula de entrada. A gente usa bastante as quedas, né, na hora de ensinar o handstand walk, porque nesses movimentos de entrada, de apoio de pé na caixa, o principal é que não exista queda. Então, o principal objetivo é que não exista queda, que você crie estratégias. Então, eu vou fazer headstand próximo da parede. Minhas costas vão estar pertinho da parede. Se o meu bumbum passar um pouco, eu vou encostar na parede e vou voltar. Esses de entrada. Coloquei uma fita bem pertinho ali. Se o Xia avançasse o ombro um pouquinho, as costas dele iam encostar na parede e ele ia voltar. Ele não ia até queda. Eu acho que nesses primeiros, nossa maior função é criar estratégias. Usa a parede, usa a caixa, para que seja seguro. E depois, sim, com certeza, aprender as quedas, né? Aprender as saídas, principalmente antes de os primeiros passos de handstand walk. Principalmente isso. Dentro da ginástica artística clássica, isso acontece muito, né? Uma criança, primeiro, ela aprende a cair, como que ela vai cair na cama elástica, como que ela vai cair no colchão, onde ela vai posicionar a mão dela para não ter perigo de quebrar o braço, para depois ela aprender qualquer tipo de acrobacia, porque daí a gente já tem segurança que ela sabe minimamente se proteger. Mas dentro da ginástica são muitos anos praticando, né? Então aqui a nossa modalidade é diferente. Em muitos casos a gente não tem colchão, não tem muitas coisas para vivenciar, né, essa queda, vivenciar essa saída. Mas é muito importante, se vocês tiverem oportunidade. E é uma aula muito legal. Não precisa ser definida como uma aula de queda, de saída. Minhas alunas de personal fazem aula de estrelinha, elas fazem uma aula de estrelinha, para aprender estrelinha. Aí quando chega lá na frente, eu explico por que eu ensinei aquela estrelinha. Porque quando a gente for sair, a gente vai sair pelo lado. Fazem uma aula de rolamento. Depois lá na frente, parada de mãos e rola, saída de rolamento. Então, vocês podem ir brincando com toda essa bagagem de movimento que vocês ganharam no Camp Online. Beleza? Dúvidas? Mais dúvidas e mais dúvidas? Tinha uma pergunta antes aqui da Bruna, bem legal, que é
dicas de wall walk. Wall walk, ele é um movimento desafiador, né? E ele é muito básico dentro da ginástica. Muito básico, muito básico. Assim, as crianças usam só para chegar lá na posição de handstand mesmo. Então, deita e chega na posição de handstand. Você vai precisar de um certo condicionamento, principalmente se a gente for pensar aqui num wall walk de workout, né? Não é muito o caso da pergunta dela, mas num wall walk de workout, né? Eu quero fazer 10, 20 wall walks. Então, você vai precisar ganhar essa resistência muscular para poder manter esse volume de repetições. Mas acho que na questão de aproximar da parede, uma das coisas que faz mais diferença, que é fundamental, é o como você começa a subir. E você ter uma boa noção desse encaixe de centro, desse fechar o peito. Porque daí o movimento vai ficar muito mais leve. Vou pedir para o Chan mostrar aqui para mim. Mostra um wall walk. Ele não quer, ó, gente. Ele não quer fazer o wall walk. Até parece que não gosta. Todo mundo ama o wall walk. Então, vamos lá, ó. Fechar um pouquinho. Então, ó, o que a gente vê normalmente é que as pessoas tentam subir, sobe soltando a barriga. Ó, na hora que elas vão andar, a barriga dele está projetando em direção à parede. Isso fica muito pesado, além de criar uma alavanca. Pode voltar. Pode abrir um pouco mais, assim, ó, tipo, cabeça para frente, barriga para baixo. Além de criar uma alavanca que, ó, tá vendo como o corpo dele tá solto lá? Fica quase impossível se movimentar, porque o peso tá todo para baixo, né? Então, eu tô soltando o meu core e o peso tá todo para baixo. Fica muito difícil de movimentar o meu braço. Então, ó, o que a gente recomenda normalmente é que você suba, faz um certinho agora, chama. Sobe, ó. Ele marcou bem a posição e aqui o centro dele tá bem para dentro, bem conectado. Então a barriga não fica mais baixa do que o quadril em nenhum momento. Ele não fica se projetando para a parede. A barriga dele fica encaixadinha e o peso dele fica um pouco mais na mão. Faz mais um. Sobe bem o bumbum. Ó, ele encaixou, o peso está bem na mão. Agora ele vai caminhando, mas ó, vocês estão vendo que dá para ver uma linha do quadril até a mão dele. Não tá naquela posição solta. Então ele tá numa linha um pouco mais articulação em cima de articulação. Isso vai ficar um pouquinho mais fácil para eu me locomover. Óbvio, exige força. Então, se o seu aluno é bem iniciante, ainda não está conseguindo dar os primeiros passinhos, não está conseguindo chegar bem perto da parede, trabalha só subir, para na posição, dá um passinho e volta, mas sempre sem ceder a barriga. E daí, para acostumar a chegar bem perto da parede, é muito importante essa fase. Porque se a barriga da pessoa chega primeiro, o pé dela sai da parede. Quando o pé sai da parede, dá muito medo de cair para trás. Então, é muito importante que vocês condicionem o centro para que ele consiga se movimentar mais fácil e até no futuro chegar mais próximo da parede. Medo é bem difícil. O que você pode fazer se é medo é dar mais vivência. Então faz, por exemplo, bastante coisa na caixa, tipo, pega o banco lá. Ah, pode ser aqui a anilha, ó. Tem uma anilha aqui, ó. Ele vai fazer saindo da posição da prancha até a posição do quadradinho. Então, ó, ele tá na prancha, ele vem andando até alinhar e volta para a prancha. Vem andando até alinhar e volta para a prancha. E faz isso várias vezes. Agora, depois, chega lá no quadradinho e sobe uma das pernas. Daí volta para a prancha. Chega no quadradinho e sobe outras pernas. Lidar com o medo no handstand é uma tarefa bem desafiadora. Era bem desafiadora mesmo, porque cada pessoa vai responder esse medo de um jeito. Às vezes tem pessoas que você ajudou uma vez, pá, você desbloqueou aquilo nela e ela consegue fazer. Tem pessoas que vão precisar de várias vivências,
fazer esse movimento, fazer aquele. Às vezes até fazer aqueles movimentos na argola, vela, de ponta cabeça, fazer o front drop lá que a gente usa no pullover, fazer todos esses movimentos para ela ir começando a entender que girar, que ficar de ponta cabeça tá tudo bem, que não vai acontecer, que ela não vai cair, que ela já tem força. Então, lidar com medo é uma tarefa um pouco mais desafiadora, mas é uma das mais gratificantes para mim, assim, né? Toda vez que alguém tem muito medo e faz um movimento, aquele movimento que tinha muito medo, para mim é muito fantástico, assim, né? A transformação dessa pessoa, o quanto essa pessoa fica grata, né, pelo nosso trabalho. Então, acho que nesse momento, se o caso não é força, né, se ela está conseguindo manter o centro bem conectado, eu falaria para você apostar bastante nesses exercícios de perder o medo, assim, até os de saída que você comentou, saída de rolamento, saída lateral, para que ela consiga ir tendo mais vivência, mais estímulo mesmo na posição invertida. E também dividir as duas tarefas, né? Quando é uma tarefa de performance física, tipo um workout, você colocar coisas que sejam factíveis e que não sejam afetadas pelo medo. Então, que ela faça o esforço necessário naquele momento, só que ela talvez não vai chegar perto da parede. Ela pode fazer esse da caixa, ele pode fazer o da caixa subindo uma anilha, pode fazer mais longe da parede subindo anilha, porque ali ele está focado em fazer uma tarefa o mais rápido possível. Ali não é um momento muito técnico, né? Então, ele está preocupado no esforço. Então, você propõe um esforço para ele. E aí, é claro, nos momentos que você quer ensinar algo, aí acho que tem todo esse lado de manter talvez ele mais tempo em hold, perto da parede, aproximando aos poucos, para que ele se sinta mais seguro. A ideia de fazer as saídas, como a Paty comentou, vai dar maior segurança para ele, ele se acostumar com a posição que ele tem esse medo e diluindo isso aos pouquinhos, né? Tirando um pouquinho desse medo passo a passo ali, né? Ele se acostumar com a posição. Mas eu pensaria em duas tarefas diferentes, né? A hora que é um workout e a hora que é desenvolvimento de skill, né? Tá, vamos lá. Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Primeiro, boa tarde, achei interessante utilizar a caixa como ferramenta de apoio para chegar na posição de handstand, até para facilitar o trabalho em dupla em turmas grandes. Você diz, Malone, você diz colocar o pé na caixa, sim, para chutar? Se for isso, eu já usei em alguns casos, né? Mas eu usei mais em casos em que eu estava junto, porque o problema da caixa é a volta, né? Então tem que estar num ambiente um pouco mais seguro para que a pessoa tenha um controle da volta. Mas um da caixa que eu acho muito legal é só fazer a elevação. Pega uma caixa para a gente mostrar, mano. Obrigada. Só a elevação da perna. Então, trabalho bastante com isso, ainda não com o chute, né, propriamente dito, só coloco o chute quando o aluno está um pouquinho mais avançado, mas a elevação da perna eu faço bastante com a caixa, porque justamente como você falou, é uma ferramenta muito legal para que o aluno saiba que um dos pés dele está ali. Então, ele só precisa se preocupar com a tarefa da outra perna, né? O único problema da caixa é a volta. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado ali, tem que. Então, o vai demonstrar aqui, ó. Eu gosto bastante desse. Então, ele vai apoiar um dos pés na caixa, vai fazer a posição de handstand dele lá na fita, igual a gente estava antes. Primeira coisa, ele só vai trazer o bumbum ali para cima e ó, ele vai elevar a perna e vai voltar. Vai elevar a perna e vai voltar. Então, aqui para ele ir entendendo essa elevação da perna. Já está um pouquinho mais avançado. Posso elevar a perna e tentar juntar a outra? Até pode. Mas toma cuidado com a volta, porque daí na volta a perna vai ter uma aceleração. Então, seria legal que eles tivessem ajuda nessa volta, principalmente sua, né? Que você conseguisse conduzir essa volta de forma mais segura. Mas com o chute é muito legal se você tiver colchões, sabe aqueles colchões de LPO que são gordinhos, faz uma pilinha deles e daí é legal também fazer esse chute, né, para ajudar. Mas essa fase de entender o chute, vocês têm um monte de exercícios. Todos os exercícios que vocês pensarem que vão envolver esse chute para trás, eles são benéficos. Então, poderia fazer aqui na caixa, deita aí, chuta uma perna de cada vez, assim, ó. Tipo reverse hypers. Só que unilateral. Então, chuta,
Todos, pode ser movimentos mais oriundos lá da ginástica, posição de 6 apoios e chuta para trás. Todos esses movimentos de chute, eles vão ajudar muito. O importante é que a gente tenha cuidado só com inventar muita coisa, assim, principalmente em aulas muito lotadas. Tenho 20 alunos, e daí eu vou colocar caixa, então essas coisas acabam sendo um pouco mais perigosas. Mas se você tem um grupo reduzido, se você vai conseguir fazer essa orientação, é legal. Acho que é uma ferramenta, como você falou. Existem outros caminhos, e eu trilharia mais o caminho que eu pensei na aula aqui. Então, eu trilharia mais o caminho deles aprenderem a chutar, sentindo bem a mão no chão, mas, como a Bruna falou, né, do caso dela que tem medo, existem casos e casos, e handstand é assim, cada pessoa talvez precise de alguma coisinha específica, talvez você dar essa vivência, vai ser muito especial, né? Eu tive uma aluna que tinha muito medo, muito medo, muito medo mesmo. O único jeito que eu consegui fazer ela fazer o primeiro handstand foi colocando o colchão na parede. Tive que colocar o colchão na parede para ela virar no colchão. Então, até eu descobrir isso, eu fiz 1 milhão de coisas com elas. Fiz esse da caixa, fiz até eu entender, né, qual ferramenta eu ia conseguir fazer com que ela desenvolvesse melhor aquele exercício. E foi assim, a gente fez uma aula com o colchão na parede e depois disso nunca mais. Depois disso, ela entrou em todos, nunca mais precisou de nada. Então, é muito legal que vocês pensem nessas ferramentas justamente porque elas vão ser funcionais para depender para cada nível de aluno, né? Para cada dificuldade, para entender cada fase. Pensando numa aula de grupo, como a gente trouxe hoje para vocês, eu usaria coisas mais gerais, assim. Então, consigo colocar todo mundo na parede, consigo ver todo mundo fazendo, consigo dar feedbacks e orientações, então ficar um pouco mais fácil para eu seguir a aula, né? Se você tem uma aula com um grupo menor ou uma aula de personal, é bem legal essas ferramentas mais difíceis. Eu lido muito com medo também. As pessoas têm medo de realmente cair de cabeça e travam. A ideia da caixa seria para encurtar esse caminho. Isso. Nossa, então, a ideia da caixa ela é muito legal, porque você tira um pouco do peso, né? Só da mão, que o peso está na caixa, e você consegue colocar a pessoa quase que 100% invertida, né? Então, você está diminuindo, igual você falou, está encurtando esse caminho. É uma ideia muito legal mesmo. A única coisa que me preocupa na caixa é a volta. A única coisa que me preocupa mais. Aí, a subida, eu acho fantástica, acho que um exercício muito bom. A volta, ela me preocupa um pouco, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ali, principalmente quem se emociona muito, né, que subiu e vai tentar descer muito rápido, pode bater na caixa, pode machucar. Então, a volta, ela é o que mais me preocupa nesse exercício. Vamos ver. Aluno faz todas essas progressões já, até o hold, já fica uns 5 a 6 segundos sozinho. Muito bom. Porém, quando busca o desequilíbrio no deslocamento do handstand walk, o quadril quer caminhar junto, atrapalhando o movimento. Então, essa fase de centro, ela é muito difícil, ela é muito desafiadora de ganhar controle. Então, você precisa analisar se seu aluno ele está parando no hold. Porque, assim, existem várias formas de você parar no hold. Existem inúmeras ferramentas que eu posso fazer para ficar parado de ponta cabeça. Então, você precisa avaliar se, quando ele faz o hold, ele está conseguindo demonstrar essa ativação, esse controle, né, de centro realmente, se está num bloco, ou se ele está parando no hold, por exemplo, um pouquinho mais pelo ombro, o ombro está indo um pouquinho para frente. Na hora de andar no handstand walk, essa fase de desequilíbrio que na hora de deslocar, né, que o quadril oscila muito, ele vem muito de pernas, né, soltas. Então, se a minha perna me puxa muito para o lado, eu não consigo compreender, e principalmente de acabar não usando tudo que você pode de ombro, né, de empurrar, empurrar, empurrar. Então, essa fase de se deslocar com o corpo mais conectado, bem alinhado, ela é muito difícil. Você vai precisar usar um meio termo, um encaixe.
que seja suficiente para eu não cair, então uma conexão de centro, mas sem necessariamente ficar pensando em pernas unidas, corpo alinhado, até porque ele precisa deslocar o pé um pouquinho mais para puxar esse movimento. Mas daí eu usaria bastante ferramenta de conexão lombopélvica, então bastante exercício de subir e descer o quadril, de encaixar esses de alinhamento, soltando e fechando, até ele entender qual é a posição que o quadril dele está solto e qual é a posição que o quadril dele está encaixado. E eu faria vários exercícios desses de ponta cabeça mesmo. Então, na parede, solta bem o quadril, fecha, solta bem, fecha. Como ele vai estar com o pé na parede seguro, ele vai estar apoiado ali, e ele vai começar a entender quando. Porque é isso, né? Quando a gente está de ponta cabeça, a gente perde essa referência mesmo. Então, acaba perdendo a referência de quando tá solto, de quando tá. A gente se. Principalmente no handstand walk, né? A gente se preocupa em cumprir a tarefa que é andar no handstand e acaba não conseguindo pensar nas outras tarefas, né? Tenho muitos alunos que eu falo assim, grava para eu ver. Ele vai me mandar e ele fala assim, nossa, eu achei que eu estava super encaixado. Eu fui ver o vídeo e estava de qualquer jeito. Então, é coordenação e talvez agora ele precise de um processo de entendimento do corpo dele, de como é quando ele está de ponta cabeça. Talvez no handstand walk, ele se preocupe mais na tarefa de deslocar e não consiga ainda dar atenção para essa posição. Mas se ele já tem um handstand hold com um bom padrão de conexão, agora a sua missão é ir transferindo esse entendimento para quando ele vai deslocar. Então, até na hora de trabalhar as transferências de peso, trabalhar os shoulder taps, tanto trabalhar nessa posição de quadril mais encaixado, perto da parede, para que ele vá entendendo quando o corpo dele está encaixado e quando o corpo dele está solto. Vamos ver para alunos que já estão quase andando. Acho interessante trabalhar saídas a partir da parede, entrada em estrelinha na parede ou a walk, isso. Para o aluno que já está quase ali no vou começar a andar, é a sua hora de colocar a saída. E daí você pode trabalhar a saída partindo da parede, então ele vai parar na posição um pouquinho mais distante. Quer mostrar? Uma saidinha de lado? Não, mas acho que não é saindo, entra numa walk e anda do walk em diante, é isso? Pareceu isso. Quem que é que perguntou? Malone. Ah, tá. Sair da parede andando? Entra de walk, sai andando, o Malone entra de walk e aprende a fazer as meias piruetas. Então, Isso. acho que é um pouco mais difícil, né? Acho que sair da parede andando É para quem já anda. é para quem já anda, isso. Esse de chegar na parede, deslocar e sair, eu só colocaria se a pessoa já anda bem, se a pessoa já tem até alguns obstáculos, assim, tipo, pirueta, já tem um handstand festual, algumas coisas assim. Porque quando você está lá na parede, o seu peso está um pouco mais aqui, né? Para você sair da parede, você vai ter que deslocar todo ele lá para trás, para daí você sair e caminhar. Então, se você está de frente para a parede, é mais difícil. É mais fácil, se a pessoa está começando a dar os passinhos, ela entrar de costas e tentar dar um ou dois passinhos tentando chegar na parede. Um ou dois passinhos tentando chegar na parede. Essa variação saindo da parede, eu colocaria só depois mesmo, para quem já está andando, como um desafio mesmo. Então, tipo, eu quero que você pare no handstand alguns segundinhos e depois desloque para andar. Acho que eu trabalharia mais nessa linha. É porque é bem importante, né, que a pessoa aprenda a entrar na posição de handstand bem para conseguir andar. Ali talvez um ou outro que já tem um pouco mais de força ou não tenha tanto medo, né? Sempre tem a galera que é destemida, até consiga dar uns primeiros passos dessa forma, mas acho que no geral, né, se pegar um prisma geral, de forma mais didática, acho que entrar na parede ali e dar os passinhos já apoiados, depois ter essa progressão funciona melhor. Para quem já está nesse quase ali que você falou, acho que o andar com auxílio também é uma boa ferramenta, né? Ou coloca ele em trios, ou em duplas, ou você mesmo conduz essa pessoa que já está mais nessa linha tênue, né, de quase andar, mas sempre fazendo a entrada, tentando marcar a posição, entender a inclinação que ela tem que fazer para andar.
Porque às vezes a parede ela tá ali e ela vai jogar um monte para sair da parede. Isso pode ser perigoso para cair, ou talvez ela também não desenvolva esse controle tão fino. É possível utilizar, mas a gente não acha que seja a melhor forma de, de, de aprender isso, né? Ou para quem já tá, para quem tá aprendendo, na verdade. Agora, para quem já faz, já vi bastante, né? Faz o walk, entra, sai andando na parede, faz outras coisas. Aí é uma atividade bem legal. E o Che falou sobre ajudar ali, né, fora da parede. Tomem cuidado também com esse auxílio, né, fora da parede. A gente nunca indica que vocês ajudem handstand walk com bastão, tá? Porque eu sei que é legal, dá aquela sensação de que a pessoa tá quase fazendo, nossa, tá muito quase, não tô ajudando nada. Mas justamente isso, com o bastão você não tá ajudando nada, você tá dando um suporte. Caso a pessoa venha ceder parte central ou ombro, você não consegue fazer muita coisa por ela. Então, se você tem um contato, estimule isso, que as pessoas se ajudem mais tocando, né? Óbvio, com todo respeito, com todo cuidado, mas que elas tenham esse toque, porque se ceder o ombro eu consigo segurar, né? A pessoa não vai cair direto no chão. Então, essa é uma coisa que a gente sempre fala sobre o auxílio no handstand walk. O bastão, ele dá uma sensação boa, mas se a pessoa cair, ela caiu. Você vai ficar com o bastão na mão e a pessoa vai ficar no chão. Você não tem muitas ferramentas para realmente ajudar aquele aluno. Vamos lá. Paty, particularmente, o que vocês acham mais difícil? Handstand walk ou wall walk? Fisicamente falando, o walk é mais exigente, tá? Isso, é. Ficar em umas posições que o peso está em ângulos diferentes, que vai deixar mais difícil, né? Você vai sentir mais desgaste muscular. E, tecnicamente, o handstand walk é mais complexo, né? Você tem que manter um certo equilíbrio, ou, pelo menos, não deixar desequilibrar tanto a ponto de cair. Então, acho que o próprio wall walk é um ótimo exercício para quem quer aumentar o volume de handstand walk. Tá? Vai dar um condicionamento muito bom, né? Até por essa dificuldade. Concorda? Concordo. Eu tenho muita facilidade com handstand walk, né? Na verdade, meu wall walk também não é ruim, mas isso que o Xê falou, né? O handstand walk é um movimento que ele não me desgasta a ponto de eu ter que, tipo, meu Deus, morri aqui, meu ombro tá queimando, né? Mas o wall walk ele é. Então, fisicamente, o wall walk ele vai te cobrar um preço maior, mas provavelmente ele vai te preparar muito mais para um handstand walk. Vamos ver, Daphne. Vamos ter aula de handstand push-up. Tenho uma dúvida sobre variação de wall facing handstand push-up. Eu ainda não sei. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma aula, sim. Mas se você quiser mandar a sua dúvida aqui e a gente souber. Porque o wall face handstand, strict handstand push-up é algo bem específico, né? Se a gente for abordar, provavelmente aborde algo mais aplicável em aula para turmas, tá? Então, se for uma dúvida bem específica, te manda agora. Aproveita agora, se não der para escrever, pode ligar o áudio. Daphne pode falar aí pra gente. Muito bom, Malônia. Essa é a nossa missão. Quando eu comecei a dar aula de CrossFit, eu comecei a dar aula num box que usava muito bastão. Usava muito a referência do bastão. E foi muito difícil para mim, assim, até porque até todos os alunos entenderem o porquê, é um processo gradual, né? Você tem que ir ali explicando, explicando, explicando. É o desafio do professor em si, né? Todo dia você vai ter que educar eles com algumas coisinhas, né? Mas é muito mais seguro, né? Eles se ajudarem. Até aluno com aluno, né? Parece que o aluno, o coach, né, ele tem um pouquinho mais de noção, ele consegue prever quando o aluno está cansando mais, né? O aluno, ele não tem tanto esse feeling, né? A pessoa fica andando um tempão e tá sobrecarregada e continua andando. Então, essa sua tarefa aí, esse seu desafio é difícil, mas ele é fundamental para que a gente leve educação, segurança para as pessoas no box mesmo. Isso, mais dúvidas, vamos esperar ver se a Daphne vai mandar para nós. Qual é a dúvida do Street? Já faço um volume alto de handstand push-up, porém o medo de fazer na posição de frente para a parede. Tem alguma forma de começar a trabalhar isso sozinha? Entendi. Você faz um volume alto de street já, né? Para você pensar no wall facing, né? A coisa que mais vai exigir é força. Então, para você conseguir pensar nele, você precisa de uma musculatura anterior de ombro bem fortalecida. Então, já vai colocando aí nos seus treinos bastante esses exercícios de ombro, vai exigir bastante. Você pode começar a trabalhar isso um pouco mais longe da parede. Você pode começar a trabalhar isso lá na caixa. Então, eu vou colocar uma caixa e vou fazer
pike handstand push-up. Então, vou descer com a cabeça no chão e volto. E daí aqui vem a sacada de mestre. Eu vou usar a alavanca mais difícil e desafiadora para mim. Então, realmente vou tentar usar os meus cotovelos bem fechados e a minha cabeça passando bem para frente. Quer mostrar um? Ninguém quer. Não, e se o problema acho que for mais medo, se não for força, for medo, é se expor a essa posição talvez em formas mais facilitadas, e aí você tem que dominar muito bem o headstand livre, tá? Que vai te dar uma segurança, às vezes, de consertar uma posição quando você está lá embaixo, você tem que ver como está teu posicionamento de mão. Se tua mão está muito paralela com a cabeça, está muito na linha da cabeça, a chance e a sensação de que você vai cair de costas para frente é muito grande. Então, você tem que conseguir descer com a cabeça um pouco mais à frente das mãos, vai dar um pouco mais de segurança e exige mais força também. Tá? Essa posição com o braço aqui parece que ela é mais fácil, mas ela não te dá muita segurança no HSP de frente para a parede. Ela vai ser mais fácil quando você já estiver bem condicionada a descer bem perto. Isso. Mas enquanto você estiver usando um ângulo um pouquinho maior, sua cabeça... Então, você vai precisar trabalhar todos os exercícios mais nesse ângulo, né? De cotovelos bem fechados e a cabeça bem na frente. Bem numa posição de triângulo. Então, eu faria isso, né? Eu viria lá da caixa, bastante pike, desenvolvendo bem essa noção de cabeça para frente e volta. Depois colocaria um angulado na parede, então só desce, encosta a cabeça no chão e volta. Entra no handstand angulado, então tá mais na diagonalzinha, desce, descansa. Desce, descansa. Até você ir conseguindo aproximar um pouco mais. E aí, outro ponto que é importante é você ter os skills, né, as habilidades de saída da parede, estando de peito para a parede. Saber dar uma meia pirueta caso você sinta que vai passar e saber fazer um rolamento saindo de um headstand ou saindo até de um handstand, tá? Porque se o ponto-chave ele é esse medo, a gente tem que conseguir formas para que você se sinta um pouco mais segura. E aí, se os pontos são força, aí você tem que trabalhar força, não tem outro jeito. Né? Mas acho que são coisas que você pode trabalhar de forma separada. Né? E progredindo, né? E escalando a parede a passos curtos mesmo. Então, vou trabalhar na caixa, vou trabalhar no lado, vou trabalhar mais perto, mais perto, mais perto. Se é medo, não se preocupe ainda em, eu quero fazer 10, 20. Se preocupe em, eu quero sentir conforto nessa posição. A partir do momento que você sentir conforto, se você tiver força, essas coisas se cruzam e o show é certo. O Malone falou aqui. Sim, nas aulas que eu tenho programado de ginástica, eu tenho trabalhado só a base. Só a base mesmo. Até com a galera avançada. É difícil, mas é gratificante. A galera ainda tem mentalidade que base é chato. Mas é chato porque é muito difícil, né? Eu não sei se vocês já tiveram esse caso, mas butterfly, para mim, é um exemplo. Toda vez que eu ia passar os skills, né, os drills de butterfly no box com o pé na caixa, os alunos que já faziam butterfly não conseguiam, porque eles não conseguiam coordenar o movimento. Então, essa parte de base, ela é chata porque ela é muito desafiadora, é muito difícil. Então, a hora que a gente consegue realmente colocar isso na cabeça dos alunos, que isso é importante, melhora todo o resto, né? Melhora o LPO, melhora a corrida, melhora o salto na caixa, melhora tudo, porque ele tá ficando mais consciente do corpo dele, né? Então, vai ficando tudo um pouco mais fácil. E essa também é uma missão difícil, gente. Se manter no padrão é muito desafiador, né? Acho que também é importante, né, entender, né, essas coisas, né? A hora que a gente está trabalhando técnica, está trabalhando toda essa fase de coordenação, e a hora que a gente quer um rendimento, né? Quero ir numa competição, quero um workout. Não que você precise perder os pontos chaves do movimento, mas que você vai acabar, né, perdendo um pouquinho da estética do movimento para que você consiga performar melhor mesmo. Então, são coisas distintas. Mas você saber coordenar, saber fazer com que seu corpo faça o que você quer na hora que você quer é fundamental, né? Então, consigo fazer um toast bar com a perna mais esticada, consigo fazer um toast bar com a perna mais flexionada, consigo fazer um toast bar puxando um pouquinho mais pela dorsal. Isso me dá recurso até para performar um pouco melhor no treino. É isso, galera. Muito obrigada. Então, a gente trouxe aqui uma ideinha de aula para vocês, para trazer alguns insights. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, principalmente para quem vai estar assistindo a gravação, podem mandar lá no grupo. Não tenham vergonha de compartilhar as dúvidas de vocês. O grupo é um ambiente muito legal para que a gente possa aprender juntos. A gente aprende muito
com as dúvidas de vocês também. Se tiverem dúvidas com alunos também, quiserem compartilhar o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, se vocês acreditam, se a gente acredita que esse é um caminho muito bom, estaremos atentos para responder vocês. Beleza? Excelente resto de semana para todos. Muito obrigada por todas as perguntas, dividimos aí o nosso conhecimento e que a gente possa ter mais encontros como esse. Talvez num horário que outras pessoas também, quem está assistindo online, consiga participar, mas vamos tentando nos ajustar. Beleza? Falou, galera. Valeu. Beijos, bom finalzinho de semana e um ótimo fim de semana, galera.